Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre um músico que não foi só importante para a história do jazz, mas também foi importante para a história do piano, que foi Oscar Emanuel Peterson, mais conhecido como Oscar Peterson, né? Oscar Peterson nasceu em 25 de agosto de 1925. Quando ele era criança ainda, o pai dele trouxe um piano para casa e aí o pai dele queria que ele e os irmãos dele tivessem uma educação musical desde muito cedo. O pai dele era marinheiro e estava sempre viajando, né? E o pai dele aprendeu a tocar órgão sozinho. E o pai dele é quem dá os primeiros toques de piano para ele e para os seus irmãos. O pai que ensina alguma coisa para eles ali no primeiro momento. E aí o pai dele, sempre que viajava, deixava alguma atividade para eles fazerem. Então o pai falava, ó, vocês vão fazer da página 1 à página 3 e o outro irmão vai fazer da página 5 à página 7, enfim, cada um tinha uma atividade para fazer e quando ele chegava, ele cobrava essa atividade aí. Ó, o pai dele com ele aqui, já na adolescência. E aí, o que acontece? Quando o Oscar Peterson tinha essas atividades para fazer, na verdade ele não fazia, porque ele tinha já uma habilidade muito boa no piano e tinha uma questão da escuta muito boa e tal. E aí a irmã dele fala que todo mundo estudando a semana inteira e quando o pai dele estava para chegar um dia antes, o Oscar Peterson ia lá, dava uma lida no que era para fazer, já pegava ali o que era para fazer e quando o pai chegava ele já tinha aquilo resolvido, né? Então ele já tinha muito bem feito essa parte aí da técnica, do estudo, do som, de tudo, das digitações e tal, né? Então ele já tinha resolvido isso daí. E o Oscar Peterson segue por um tempo, o irmão dele, chamado Fred, também era uma referência para ele, né, nesse momento aí. E o irmão dele acaba morrendo por um surto de tuberculose. O Oscar Peterson, ele começa a tocar piano e trompete, mais ou menos com 5 anos de idade, e ele fica internado também por 1 ano e 1 mês, internado por causa de tuberculose também, quase morre. Mas aí ele sai e o médico fala que ele não pode mais tocar instrumento de sopro, né, devido aos pulmões e tal, que foram prejudicados e tal. E aí ele segue tocando piano e depois de um tempo, esse irmão dele, que era referência para ele no piano, esse irmão dele morreu. E aí ele assume o piano mais forte ainda e leva isso para sua adolescência. Na adolescência, ele vai estudar com 2 professores. Um professor chamado Lou Hopper, que era um músico de jazz dos anos 20 e tal. Ele estuda com esse músico e ele estuda com um outro músico chamado Paul Demarque. E esse Paul Demarque era um músico húngaro, professor de piano e professor de piano erudito. Mas ele via que o Oscar Peterson tinha essa tendência para o jazz, então ele falava, ó, vou te ensinar o que você precisa para tocar jazz. Então essa questão de ter velocidade para tocar, para algumas questões harmônicas, questões técnicas. Então ele falou que ele direcionava o Oscar Peterson para que ele aprendesse tudo, para colocar isso tudo no jazz, quando ele fosse tocar e estudar os jazz, né? Então era um professor que até para a época era muito cabeça aberta, né? Não tinha essa questão só de visualizar a música erudita, né? Então ele era um músico que tinha uma tendência, mas ajudava a ir para um outro lado também. Então ele ajudou o Oscar Peterson nesse momento. E o Oscar Peterson tinha como referência alguns músicos que são o Art Tatum, Ted Wilson, Nat King Cole. Então eles tinham alguns músicos da época, Lester Young, Coleman Hawkes também, ele falou que ouvia muito, mas ele tinha esses músicos como referência e ele falou que estudava muito esses músicos, mas não de uma forma de tentar copiar, né? Ele estudava os músicos e tentava depois extrair alguma coisa deles para que ele conseguisse fazer da sua própria forma, né? E nos anos 50, o Oscar Peterson conhece o Art Tatum. Então, aqui tem uma foto deles ainda, ó, que era o ídolo dele, e ele acaba conhecendo e vivendo algumas coisas junto com o Art Tatum. E o outro músico que era uma referência dele era o Ted Wilson, então ele também acaba tocando. O Ted Wilson foi um músico que tocou com o Benny Goodman também, quando o Benny Goodman faz seu quarteto e tal. O Ted Wilson, ele era o pianista desse quarteto do Benny Goodman aí também. Quando o Oscar Peterson tinha 17 anos, ele resolve que quer tocar jazz, que quer ser um músico de jazz. Então o pai dele vem e fala para ele, ó, se você quer ser um músico de jazz, você precisa estudar para ser um músico diferente dos músicos que já existem, né? Então você precisa ser algo a mais, né? E não só mais um músico. Então o pai dele sugere que ele saia da escola para estudar o dia inteiro. E ele não concorda com essa ideia de sair da escola, porque ele acha que é importante o estudo
E aí ele continua no estudo, mas chega um momento que ele acaba saindo, quando ele está mais ou menos no ensino médio ali, ele acaba saindo porque ele vê que ele precisava do tempo e ele começa a tocar com um músico chamado Johnny Holmes. E esse músico aqui, ó, o Oscar Peterson, tá bem aqui, ó, no piano. E ele toca na orquestra do Johnny Holmes. Ele entra nessa orquestra em 42 e ele fica até 47. Quando chega em 47, ele sai porque ele fala que quer novos horizontes para a sua estrada musical, né? O John Holmes fala que o Oscar Peterson era um músico que já veio muito bem preparado, mas que tinha que ser lapidado ainda para tocar junto com outras pessoas e tal, né? Ele não tinha, acho que, esse convívio de tocar e esse contato, e aí é onde ele aprende as coisas. Em 47, quando ele sai e ele fala que quer seguir e expandir os horizontes musicais, ele é muito influenciado por Nat King Cole. E aí o Nat King Cole é um músico que tem um trio nessa época, e o Oscar Peterson forma um trio também, né? E aí eles acabam tocando até com o Nat King Cole e grava alguma coisa junto, olha aí, ó. Oscar Peterson plays and sings Nat King Cole. Nesse disco tem um vídeo também, se você procurar no YouTube, tem um vídeo, e o Oscar Peterson tá com um trio, Ray Brown e Herbie Ellis tocando guitarra e baixo, e aí nesse trio eles estão tocando e o Nat King Cole tá cantando, mas o Oscar Peterson também canta algumas coisas e você vê que ele é muito influenciado pelo Nat King Cole na forma de cantar. Então isso é bem evidente assim, né? Então ele segue o seu ídolo aí e começa a trabalhar com os trios, né? Em 49, o Norman Granz, que é um produtor musical, conhece o Oscar Peterson e fala para o Oscar Peterson que ele precisa ir pro Carnegie Hall fazer uma apresentação. E o Oscar Peterson fala que jamais, não, o Carnegie Hall não é um lugar pra gente se apresentar, pra tocar o que eu toco, não sei o que e tal. Mesmo que já tinha havido outras apresentações de jazz na época do swing e tal, né, nessa era, mas o Oscar Peterson fala isso, que não, impossível, isso é pra um outro tipo de música, pra um outro tipo de pessoa. Talvez a questão do público, né, ele deve ter ficado um pouco intimidado quando ele falou isso. Mas enfim, nesse mesmo ano, o Norman Granz arruma um concerto no Carnegie Hall e leva o Oscar Peterson, mas ele não consegue o visto do Oscar Peterson como um músico, né, para trabalhar. Então o Oscar Peterson vai para os Estados Unidos e ele vai para a plateia do Carnegie Hall. E aí ele entra como músico convidado. Em um certo momento eles anunciam que tem um músico na plateia que vai tocar, vai fazer uma participação, e o Oscar Peterson vem e começa a tocar. E o baixista dessa época é o Ray Brown. Ray Brown e o Oscar Peterson, eles fazem eles têm uma parceria de longa data, né? Até o fim da carreira deles ali, né? Até o Ray Brown morre antes de Oscar Peterson, então até o Ray Brown morrer, eles tocaram junto dessa década, desse começo dessa era até a hora que ele morre, né? Então, o primeiro trio que ele forma é aqui, ó, Ray Brown do contrabaixo e Charlie Smith na bateria e o Oscar Peterson no piano. Então, ele forma esse trio e eles tocam isso aí no começo de 50, né? Depois desse período, o baterista, ele sai, que é o Charlie Smith, ele sai da bateria, e quem entra é o Irving Ashby, que é o guitarrista do Nat King Cole, e ele forma esse trio, que é o Oscar Peterson, Ray Brown e o Irving Ashby. Só que aí depois, o Irving também sai da guitarra e entra Barney Kessel. O Oscar Peterson diz que o Barney Kessel era um músico de estúdio e queria ir para esse lado do ao vivo, né? Queria sair para tocar. E aí quando o Oscar Peterson chama ele fala que ele tá muito quente assim, tá com muita vontade, né? Tá com sangue no olho. Então ele vai, eles tocam por um tempo também, só que aí depois o Barney Kessel começa a querer fazer outras coisas e acaba saindo desse trio. E aí quem entra nesse trio no lugar do Barney Kessel é o Herbie Ellis, que é esse guitarrista aqui, ó. E esse trio dura de 53, quando eles começam a tocar, e vai até 58. Em 58, esse trio acaba porque o Herbie Ellis, ele tá com uma dependência de álcool muito grande e ele precisa sair para se tratar. Então ele acaba saindo em 58, e aí quem forma esse trio, quem faz parte agora do trio, é o baterista Eddie Thigpen. Então esse baterista vai tocar com o Oscar Peterson e com o Ray Brown, e eles tocam no começo dos anos 60 até 65, que é quando acaba esse trio também aí. Na década de 60, o Oscar Peterson gravou alguns discos que foram muito importantes também para sua carreira, que é o Night Train, o primeiro disco. Então esse disco aqui é um dos discos mais conhecidos dele. Se você procurar por Oscar Peterson, com certeza isso vai aparecer facilmente aí.
E um próximo disco que ele grava é o Canadian Suite. Então ele grava esse disco também, que é um trio. Aí o Ed Thigpen na bateria, Ray Brown no baixo, o Oscar Peterson no piano. É o que ele já vinha fazendo aí, né? Então ele grava algumas coisas aí. E aí, ainda na década de 60, o Oscar Peterson teve bastante trabalho, fez bastante coisa. Ele grava para um selo da Alemanha, MPS, ele grava uma coleção de seis álbuns, que é o Exclusive for My Friend. Então, são 6 álbuns solos que ele grava. E é incrível, né? Se você não ouviu ainda esse trabalho, dá uma buscada, vai dar uma escutada que vale muito a pena. Que é onde você consegue extrair tudo do Oscar Peterson mesmo, né? Porque você consegue pegar essa parte solo dele, ele tocando sozinho. Então, essa mão direita, mão esquerda, swing. Que o Oscar Peterson é um cara que tinha muito swing, né? Ele começava a tocar e você já percebia isso. Então, quando a gente ouve os trabalhos solo dele, a gente percebe de uma forma diferente, porque só tá ele tocando, né? Mas quando tá tocando com outros músicos também você percebe isso. Então, essa forma de tocar com grupo e com formação de grupos, trio, quarteto, enfim, ou solo, você percebe a técnica dele e como ele tocava. Quem deu essa ideia dele tocar solo foi o Norman Granz também. Porque o Oscar Peterson tocava sempre em trio. Quer dizer, desde quando ele começou, né? Quando ele saiu lá do Johnny Holmes, então ele começa a tocar um trio. E aí, quando ele conhece o Norman Granz, que ele fala, ó, você poderia tocar algumas coisas solo, então poderia ser algumas coisas mais delicadas, fazer alguma coisa assim, mais fino, mais refinada e tal. E ele fala que não, né? Ele fala, não consigo ver um piano tocando sozinho dessa forma. Ele falou, você sabe a forma que eu toco, em trio, não sei o que e tal. Daí ele insiste e o Oscar Peterson começa a testar nos shows, a fazer isso. Em algum momento ele vai lá, toca solo, depois volta e tal. E aí deu super certo, né? Porque ele tocando solo era incrível, da mesma forma que ele tocava com outros músicos, né? Então ele começa a tocar e aí ele vai tocando por um bom tempo, toca coisa solo e tal. Na década de 60, quando acaba o trio que ele vem tocando, que é o Ray Brown no baixo e o Eric Thigpen na bateria, ele forma um outro grupo, que é o Sam Jones no contrabaixo e Louis Haynes na bateria. Então ele forma esse grupo, toca um tempo com esse grupo. Depois que ele está tocando com esse grupo, isso aí em 65. Aí em 67, o batera sai e aí quem entra de bateria é o Bob Durham. Entra como baterista dele e fica um tempo com essa formação ainda, né? Isso na década de 70, né? Desculpa, na década de 60, né? Depois, na década de 70, o Oscar Peterson começa a gravar algumas coisas solo, entre 70 e 71. Ele faz bastante show solo e faz bastante gravação solo. E aí, quando é 72, ele forma um novo trio, que é o Joe Pass na guitarra e o Nils Heine no contrabaixo. Então ele forma esse trio, grava algumas coisas em trio já com esses dois músicos. E aí, em 74, ele chama um outro músico, que é o Martin Drew, para tocar bateria. Martin Drew, esse último músico lá direito na parte de baixo aí, é um baterista também. Então ele chama esse músico e eles começam a gravar algumas coisas já nessa época. Grava bastante coisa, assim, na verdade, né? Em 74 eles gravam bastante coisa. E aí, em 74 mesmo, o Oscar Peterson fez um disco também que foi bastante importante, que é esse disco aqui, ó. Justice. Oscar Peterson and the Trumpet Kings. Então, esse disco que o Oscar Peterson grava, ele grava em 74 ainda. E aí, quem faz parte desse disco? Oscar Peterson piano e os trompetistas que tocam com ele. A gente tem o Clark Terry, Roy Eldridge, Harry Sweet Edson, Dizzy Gillespie e John Feds. Todos eles acompanham o Oscar Peterson, né? Cada um grava algumas faixas e tal, né? Cada um separado, né? Algumas faixas para cada. Mas esse disco também é um disco que é muito legal e pelos trompetistas que estão tocando com ele e tal, né? Então é legal de ver também essa formação aí. Então esse é um disco interessante de ver. Depois, só voltando um pouquinho, eu esqueci de falar, nos anos 60, o Oscar Peterson forma ele cria uma escola. Então, nessa escola que ele chamada The Advanced School for Contemporary, ele cria essa escola e ele é o professor de piano, o Ray Brown professor de baixo e o Thigpen professor de bateria.
E ele fica alguns anos, dura 3 anos essa escola só, porque a agenda dele começa a ficar muito apertada e ele não tinha mais tempo para ensinar. Tinha outros músicos que começam a dar aula lá também, mas enfim, a escola acaba fechando. Então durou 3 anos essa escola. Deve ter sido super interessante, né? Porque imagina fazer parte de uma escola dessa aí, né? Enfim, ele tem essa escola e nos anos 80 ele acaba sendo convidado para ser reitor da faculdade da Universidade York. Então ele fica dos anos 80, acho que 85, se eu não me engano. E aí fica por um longo tempo como reitor dessa universidade. Ele fica como reitor dessa universidade e ele também participa dos masterclass, de aulas, alguma coisa assim, né? Tem um professor lá tem um professor que fala que os alunos estavam tocando de alguns masterclass e tal. Daqui a pouco o Oscar Peterson chegava, ninguém via. Aí ele sentava no piano do lado do aluno, assim, quando o aluno virava, o Oscar Peterson estava do lado dele, assim. E aí ele entrava em choque, né? A maioria dos alunos entrava em choque quando via o Oscar Peterson do lado tocando alguma coisa ou falando alguma coisa. Mas enfim, isso aconteceu também. E aí vale a pena conferir alguns trabalhos dele. E aí algumas coisas. Tem até um masterclass dele também no YouTube, você pode dar uma pesquisada. Vale muito a pena ver. Enfim, ele segue sua carreira. Nos anos 80, o Oscar Peterson, ele dá uma diminuída na sua agenda de trabalho. Por quê? O Oscar Peterson ele tinha artrose, ele tinha feito uma cirurgia na bacia, ele tinha artrose, que atrapalhava muito ele, né? Muitas dores nas mãos e tal. E aí o Oscar Peterson diminui essa carga de trabalho. Ele continua ainda, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, ele continua viajando, mas não que nem antigamente, né? Então ele reduz bastante isso aí. E aí ele grava um disco em 83, que é esse disco aqui, ó. If You Could See Me Now. Então ele tá gravando com o mesmo quarteto que ele já vinha tocando da década de 70, que é o Joe Pass, o Martin Drew e o Nils Heine. E aí tá aí, ó. Juno Award for Best Jazz Album em 1987. Esse disco, ele ganha esse prêmio em 87, mas ele foi gravado em 83, tá? Vale a pena conferir, é um super disco, vale a pena conferir. Todos os discos que ele grava com esse quarteto aí, na verdade, todos os discos são bons, né? Eles estavam super quentes nessa época aí, tocando pra caramba, todo mundo no auge do seu som, então vale muito a pena conhecer os discos dele. Enfim, então ele começa a tocar na década de 80, ele passa por esse processo, ele continua tocando, na verdade, ele passa por esse processo, reduz um pouco a carga de trabalho, mas continua seguindo. Na década de 90, o Oscar Peterson está tocando, exatamente em 93, ele está tocando na Blue Note e ele tem um derrame no meio do show. E esse derrame faz que o lado esquerdo dele fique paralisado, quase totalmente paralisado, na verdade, né? Então, mesmo assim, ele segue tocando esse final de semana inteiro. E aí na segunda-feira ele ainda recebe um prêmio. E aí a esposa dele diz que só depois que eles vão embora, e aí assim vai ver o tratamento sobre isso que aconteceu. E aí ele faz o tratamento por 2 anos, então ele fica 2 anos sem tocar. E depois desses 2 anos, ele não quer mais tocar, né? Porque um músico que vinha com nível técnico e com uma agenda como a dele, ficou parado e ainda teve esse problema de saúde, com certeza entra num estado depressivo e outras coisas mais, né? Então ele acaba tendo esse desgosto por tocar e não quer mais. Ele fala que vai abandonar o piano, que vai vender os pianos dele e tal, não sei o quê. E aí os familiares e os amigos tentam ainda dar uma força pra ele e falar: cara, você não tem que fazer isso, né? Volta a tocar e tal. Enfim, até que um amigo dele chamado Dave Young, contrabaixista, liga pra ele e fala: ó, eu tô indo aí pra gente tocar. E ele fala: não sei se eu vou querer fazer isso e tal. E ele fala: ó, você só vai saber a hora que você fizer. Então eu vou aí e a gente toca, faz um som e depois a gente vê o que acontece. E por fim, o Dave Young vai realmente pra se encontrar com o Oscar Peterson. Eles começam a tocar. E nos anos 90, o Oscar Peterson já volta com tudo também. Quer dizer, né, ele tem essa limitação agora por causa da mão esquerda dele e tal. Mas assim, ele volta a trabalhar. Volta a trabalhar e começa a fazer várias coisas, né? Vários shows e tal. É claro que isso é reduzido ao que ele vinha fazendo antes, mas ele continua fazendo, continua trabalhando. Então ele tem trabalho nos anos 90, anos 2000, ele entra trabalhando e seguindo. E aí, em 2003, ele faz um concerto que foi um dos concertos que marcaram bastante essa época dele, porque ele já estava numa certa idade.
E aí ele já tinha também o problema do derrame que tinha afetado e paralisado esse lado esquerdo dele. Mas ele grava um show, ele grava um disco ao vivo, né? Que é o A Night in Vienna. Deixa eu buscar aqui. Que é essa foto aqui, ó. Essa é a foto do DVD, do CD. Então esse disco é um disco que é incrível. Vale muito a pena conhecer. Eu tenho até esse disco aqui, eu estava escutando antes aqui, ó. Esse disco é lindo. Quem faz parte desse disco? Oscar Peterson, piano. Nils Heine, contrabaixo. Martin Drew, bateria. E Uffe Nils, guitarra. Esse quarteto que ele toca, já vem tocando também há algum tempo e tal. E é incrível, tá todo mundo assim, muita vontade de tocar. Um show espetacular, vale muito a pena conhecer. Se você não escutou, vale a pena escutar, que é muito bom. E o que acontece aqui? A gente vê o Oscar Peterson tocando... E aí a mão esquerda dele, a gente percebe que quase não se movimenta mais, né? Então, ele é muito limitado já aí. E a mão esquerda dele, ele só usa para fazer um acorde. Quer dizer, nenhum acorde, né? Ele toca uma ou duas notas assim, ele usa com muita calma, ele não consegue usar muito. E a gente percebe essa paralisia na mão dele, assim, né? Quase não se movimenta os dedos mais. Então, ele usa assim só para fazer a base de um acorde e tal. E a mão direita é o que está trabalhando ali. Mas ainda assim, você consegue reconhecer muito bem o que é Oscar Peterson e ele faz um trabalho incrível tocando com esse grupo aí, né? Então vale muito a pena conhecer esse trabalho também. Enfim, Oscar Peterson passou por várias décadas, então desde a década de 40 até 2000, e ele morre em 2007. Então é quando encerra a sua carreira. Ele já estava com 82 anos aí, né? Então ele teve insuficiência renal e acaba falecendo, né? Mas de todo esse tempo que ele tocou, ele fez trabalhos incríveis, né? Então, o Oscar Peterson era um músico que se dedicou muito ao piano, se dedicou muito ao jazz. E ele mesmo diz sempre em entrevistas que ele ama o jazz, que ele ama fazer esse som, tocar esse som, e é o que ele buscava sempre. E ele fazia isso com muita propriedade, e ele sempre escolhia bons músicos para tocar com ele. E os músicos que tocavam com ele diz que ele era muito exigente, né? Porque assim, a gente vê a questão técnica dele, que era perfeita, e ele tinha uma exigência muito grande, né? E ele falava que reconhecia que que todo mundo tinha problemas, defeito, e ninguém era o 100% perfeito, né? Mas o pessoal que tocava com ele fala que ele queria que fizesse o que ele exigia o que ele exigia ali, né? Então, era aquela coisa, né? É aquela história que ele falava, né? O show eu faço sozinho, né? Então, que ele falava, o resultado final pode ser esse. Mas ele queria tocar com quem tivesse afim de tocar. E os músicos que tocavam com ele estavam muito afim, e a gente percebia isso no palco, a gente percebia isso quando a gente vê os vídeos, a gente percebe que os músicos estavam realmente afim de tocar com ele, e que o show é incrível, né? As apresentações que a gente ouve dele são perfeitas, né? Um músico virtuoso, um músico com muita sensibilidade e um músico que deixou um trabalho incrível. Mais de 400 gravações aí que ele tinha em sua parte autoral e participações com outros músicos. Então tem muita coisa, muito trabalho para escutar e para conhecer do Oscar Peterson, ok? Então nesse vídeo eu falei sobre a história desse músico que foi incrível. Busque alguns discos dele, busque encontrar, busque estudar. Ele tem alguns métodos também que ele mesmo escreveu para quem é estudante de piano. Se você estuda piano, também vai atrás disso, vai conhecer também, se vale a pena para você. E aí tá esse trabalho todo dele aí para nós, ok? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.